audiobook do livro Sete Fala, A Eterna Validade da Alma. Capítulo 19. Presentes alternados e foco múltiplo. Deixe-nos começar com o despertar normal da consciência que você conhece. Mas um passo além disso é um outro nível de consciência no qual vocês todos passam sem perceber. Chamaremos a este nível de A1. É adjacente à sua consciência normal, separado dela muito ligeiramente e ainda nisto, efeitos muito definidos podem parecer que não estão presentes em seu estado habitual. A este nível, muitas habilidades podem ser usadas e o momento presente pode ser experienciado de muitas maneiras diferentes, usando como base os dados físicos com os quais você já está familiarizado. Em seu estado normal, você vê o corpo. No A1, sua consciência pode entrar no corpo de outro e curá-lo. Você pode, da mesma maneira, perceber o estado de sua própria imagem física. Você pode, de acordo com suas habilidades, manipular a matéria a partir da consciência interna, com lucidez e agilidade. O A1 pode ser usado como uma plataforma lateral, por assim dizer, a partir da qual você pode ver eventos físicos a partir de um ponto de vista mais claro. Utilizando-o, você é liberado momentaneamente das pressões corporais e, com esta liberdade, você pode se mover para aliviá-los. Os problemas, que parecem insolúveis, podem frequentemente, embora não sempre, ser resolvidos. Sugestões dadas são muito mais efetivas. É mais fácil formar imagens e elas têm uma maior mobilidade. Então, o A1 é um modo à parte e, ainda assim, um modo importante. Agora, ele pode ser usado como a primeira de uma série de passos conduzido a estados mais profundos de consciência. Também pode ser usado como a primeira de uma série de passos adjacentes. Cada uma das camadas mais profundas de consciência também podem ser usada como primeiros passos que conduzem a outros níveis adjacentes. É simples de entrar no A1. Quando está escutando uma música da qual gosta, quando está se deliciando com uma atividade bastante prazerosa, você pode sentir o sentimento diferente. Pode ser acompanhado de suas próprias pistas físicas. Pode ser acompanhado de suas próprias pistas físicas e características. Você pode bater seus dedos de um certo modo. Pode haver um gesto particular. Você pode fitar ou olhar sonhadoramente para o lado esquerdo ou direito. Qualquer pista física do tipo pode lhe ajudar a diferenciar entre este estado de consciência e o predominantemente habitual. Você só tem que reconhecê-lo, aprender a mantê-lo e então continuar a experienciá-lo em seu uso. Como uma regra, ele ainda é fisicamente orientado. Nele, as habilidades são normalmente direcionadas para a percepção interior e a manipulação da matéria ou do ambiente físico. Você pode, portanto, perceber o momento presente a partir de uma variedade de pontos de vista únicos, normalmente não disponíveis. Você pode perceber a realidade do momento como ela existe, para o seu intestino ou sua mão. E experimenta com a prática a paz interior presente e a comoção que existem simultaneamente em seu corpo físico. Isso traz uma grande apreciação e maravilha, um sentido de unidade com o material corporal vivo do qual você é fisicamente composto. Com a prática, você pode se tornar tão intuitivamente desperto de seu ambiente físico interior como de seu ambiente físico externo. Com uma prática maior, os conteúdos de sua própria mente se tornarão como se prontamente disponíveis. Você verá seus pensamentos tão claramente quanto seus órgãos internos. Neste caso, você os pode perceber simbolicamente através dos símbolos que você reconhecerá, vendo os pensamentos misturados, por exemplo, como ervas daninhas que você pode simplesmente descartar. Você pode pedir que o conteúdo de pensamento de sua mente seja traduzido em uma intensa imagem, simbolicamente representando pensamentos individuais. E o mapa mental global, então, tira o que você não gosta, aí você tira o que você não gosta e substitua por imagens mais positivas. Isto não significa que este mapa interno sempre deva estar completamente ensolarado, mas significa que deveria estar bem equilibrado. Um mapa interno amplo e sombrio deve lhe alertar, de maneira que você o começa a mudar imediatamente.
Nenhuma destas realizações está além de meus leitores. Entretanto, qualquer um pode achar qualquer feito determinado mais difícil do que o outro. Você também tem que perceber que estou falando em termos práticos. Você pode corrigir uma condição física, por exemplo, de maneira há pouco determinada. Porém, nesse caso, examinando o mapa interno de pensamentos, você acharia aqui a fonte que inicialmente provocou a doença física. Os sentimentos podem ser examinados da mesma maneira. Eles parecerão diferentes, com mobilidade bem maior. Por exemplo, pensamentos podem parecer como estruturas estacionárias, como flores ou árvores, casas ou paisagens. Os sentimentos aparecerão mais frequentemente na mobilidade variável da água, vento, tempo, céus e cor variável. Qualquer doença física, então, pode ser percebida neste estado, olhando dentro do corpo e descobrindo-a. Então, mudando o que você vê. Você pode se pegar entrando em seu corpo ou no de outro, como uma miniatura muito pequena, ou como um ponto de luz, ou simplesmente sem qualquer substância, ainda ciente do ambiente interno do corpo. Você muda o que precisa ser mudado em qualquer coisa que ocorra a você, então, direcionando a energia do corpo naquela direção, entrando na carne e reunindo certas porções que necessitam deste ajuste, manipulando áreas da espinha. Então, a partir desta plataforma adjacente da consciência A1, você percebe os padrões do de pensamentos mentais de si mesmo ou de outra pessoa em qualquer modo em que você encontre característica sua. Você pode perceber os padrões de pensamento como sentenças rápidas, brilhantes ou palavras que normalmente são vistas em sua mente ou na mente de outro, ou como regras que formam palavras. Ou você pode ouvir as palavras e pensamentos sendo expressos, ou você pode ver o mapa mencionado anteriormente, no qual os pensamentos formam simbolicamente um pensamento. Isto mostrará a você como os pensamentos provocaram a doença física e qual delas estiveram envolvidas. A mesma coisa deveria ser feita então com o padrão de sentimento. Isto pode ser percebido como rajadas de escuridão ou cores claras em movimento, ou simplesmente uma emoção particular de grande força pode ser sentida sobre muitos e tais disfarces. No caso de ambos, os pensamentos e as emoções, com grande confiança, você arranca estas que estão conectadas com a doença. De tal maneira, você faz os ajustamentos em 3 níveis. O A1 também pode ser usado como uma grande estrutura para a criatividade, a concentração, o estudo, o refrigério, o descanso e a meditação. Você pode evoluir sua própria imagem deste estado para lhe ajudar, imaginando-o como um cômodo, um quarto, uma sala, ou um mapa prazeroso, ou uma plataforma. Espontaneamente você encontrará o seu próprio símbolo para esse estado. Este estado também pode ser usado como um passo para o próximo estado de consciência, conduzindo a uma condição de transe mais profunda, ainda relacionado, porém, ao sistema de realidade que você compreende. Ou pode ser usado como um passo que conduz a um nível adjacente de consciência, 2 passos à frente, portanto, do mesmo nível a partir da realidade normal. Neste caso, ele não o conduzirá a um exame mais profundo e à percepção do momento presente, mas, ao contrário, para uma consciência e reconhecimento do que chamarei de momentos presentes alternados. Você estará dando passos à parte do presente que você conhece. Isto conduz às explorações dentro das probabilidades mencionadas anteriormente neste livro. Este estado pode ser extremamente vantajoso quando você estiver tentando resolver problemas relacionados com arranjos futuros, decisões que afetarão o futuro e qualquer assunto na realidade no qual importantes decisões para o futuro devam ser tomadas. Neste estado, você é capaz de experimentar várias decisões alternativas e alguns resultados prováveis, não imaginativamente, mas em termos bastante práticos. Estas probabilidades são realidades, independente de que decisão você tome. Digamos, por exemplo, que você tenha 3 escolhas e que é imperativo que você selecione uma. Usando este estado, você opta pela primeira escolha. O presente alternativo é o momento no qual você faz aquela escolha.
Tendo feito a escolha, o presente é mudado e bastante claramente você percebe exatamente o modo pelo qual ele é mudado e que ações e eventos fluirão a partir da mudança para o futuro que pertence àquele presente alternado particular. Você faz o mesmo com cada uma das outras escolhas, todas a partir da estrutura daquele estado de consciência. Os métodos em cada caso são os mesmos. Você toma a decisão. Você, então, se torna ciente de qualquer modo que você escolher os efeitos físicos em seu corpo. Você entrar no corpo como fez, da maneira que lhe mostrarei antes para a cura. Com grande sensibilidade, você é capaz de ver que efeito físico a decisão terá. Permaneça no estado do corpo o mesmo ou haja um grande senso de saúde nele ou o começo incipiente de grandes dificuldades. De certa forma, você explora o mental e os aspectos do sentimento. Então você vira sua atenção para o externo, para o ambiente que resulta deste presente alternado. Mentalmente, os eventos aparecerão para você. Você pode verificá-los fortemente ou somente vê-los. Eles podem ficar tão vívidos que você esquece-se de si momentaneamente, mas se você mantiver seu contato com este nível de consciência, isto raramente acontecerá. Como uma regra, você fica muito ciente do que você está fazendo. De acordo com a situação, você pode fazer a mesma coisa para descobrir o efeito desta decisão especificamente nos outros. Você então retorna à consciência normal indo para o estado A1, que você usou como uma preliminar. Após um período de descanso, retorne e tome a segunda decisão e novamente a terceira, pelo mesmo modo. Então, em seu estado normal de consciência, é claro, você toma a decisão que quer a partir da informação e experiencia que você recebeu. Os nomes fazem pouca diferença. Em causa da simplicidade, chame este nível de consciência de A1A. A1A1B você vê ainda adjacente a este e ainda começando fora de um presente alternado que pode ser usado para muitos outros propósitos. Não é tão fácil para o indivíduo ordinário entrar, e isso se trata dos grupos presentes com as probabilidades de massa, assuntos raciais, o movimento da civilização. Isto é o que seria mais benéfico para políticos e estadistas, e também pode ser usado para sondar os passados prováveis igualmente. Aqui seria benéfico aprender, por exemplo, as antigas ruínas e civilizações desaparecidas, mas apenas se o específico passado provável fosse sondado naquilo que existiu. O próximo nível adjacente agora seria o A1C, que é uma extensão do oferecido há pouco, no qual há maior liberdade de ação, mobilidade e experiência. Aqui, até certo ponto, há uma participação nos eventos percebidos. Não há nenhuma necessidade de entrar profundamente em quaisquer destes além desse ponto, porque ordinariamente você não estará envolvido neles, e eles seguem por realidade que tem pouca referência para você mesmo. Eles são estados de consciência muito divorciados e sob circunstâncias habituais, tão longe quanto sua consciência presente está capaz de ir nessa direção particular. O primeiro estado, o A1, é o mais prático e mais fácil para você, mas frequentemente você ainda tem que ter um bom sentimento pelo nível A1 antes de ser capaz de praticar o próximo passo adjacente. Porém, ele permite uma maior expansão em suas limitações. Usando-o, você pode descobrir, por exemplo, o que teria acontecido se eu fizesse isso ou outra coisa. Lembre-se, todos esses níveis são adjacentes, ampliando-se horizontalmente. Diretamente sobre o A1, agora, você terá o A2, que é ligeiramente um estado mais profundo, usando a analogia da direção mais para baixo ou mais para cima. Ela é menos orientada fisicamente do que o A1. Você ainda tem uma lucidez excelente e atenção. Este estado pode ser usado para explorar o passado em seus termos de referência dentro dos sistemas prováveis que você conhece. As reencarnações passadas são conhecidas a você aqui, e se alguma doença pessoal não puder ser dissolvida a partir do A1, você pode ter que ir para o A2 descobrindo que ela foi originada de uma outra existência. Este estado é distinguido por um padrão de respiração lento, a menos que outras direções sejam dadas, por algo como uma temperatura minimizada e ondas alfas mais compridas, uma frequência mais baixa. Ainda há relação com o ambiente, porém a ciência dele.
Isto pode ser propositalmente bloqueado em causa de uma maior eficiência, mas não é necessário. Em muitos casos, os olhos podem ser abertos, por exemplo, embora seja mais fácil fechá-los. Aqui a sensibilidade é acelerada, sem necessariamente seguir os métodos oferecidos no A1. Os aspectos mentais, físicos e sentimentais ou emocionais de personalidades passadas aparecerão. Eles, os aspectos, podem ser percebidos de vários modos, de acordo com as características do indivíduo que está neste estado. Isto pode ser usado para descobrir a origem de uma ideia no passado, ou para encontrar alguma coisa que tenha sido perdida ali, desde que esteja em seu sistema de probabilidade. Diretamente sobre ele há o A3. Você tem aqui uma extensão lidando com assuntos de massa, movimentos terrenos, a história de seu planeta, como você o conhece, o conhecimento das raças que o habitaram, a história dos animais, as camadas de gás e carvão e das várias eras que varreram o planeta e mudaram-no. O A4 lhe traz para um nível que está sobre as informações da matéria, um nível no qual as ideias e conceitos podem ser percebidos, embora suas representações não apareçam na realidade física presente que você conhece. A partir desta camada vêm muitas das inspirações mais profundas. Estas ideias e conceitos, tendo sua própria identidade eletromagnética, não obstante, aparecem como o mapa simbólico deste nível de consciência. É difícil explicar isto. Os pensamentos não aparecem como pseudo-imagens, por exemplo, ou assumem qualquer pseudo-materialização. Ainda assim, são sentidos vividamente percebidos e entendidos pelas porções do cérebro. Estas porções aparentemente não são usadas para as quais a ciência não encontrou respostas. Estas ideias e conceitos, obviamente, vêm da consciência, porém elas representam desenvolvimento ocultos, incipientes, que podem ou não ocorrer na realidade física. Eles podem ou não serem percebidos por qualquer determinado indivíduo. O interesse característico e as habilidades envolvidas terão muito a fazer com o seu reconhecimento das realidades nesta camada de consciência. O material disponível, porém, representa blocos de construção para muitos sistemas prováveis. Esta é uma área aberta à qual muitas outras dimensões têm acesso. Constantemente ela se torna disponível no estado de sono. Inovações completas, invenções mundiais surpreendentes. Tudo isso repousa, esperando por assim dizer, neste imenso reservatório. Fortes conversões pessoais são frequentemente afetadas a partir deste nível. Agora qualquer indivíduo pode atravessar estes níveis e permanecer relativamente intacto e não ciente. Pode viajar por eles despercebidos. As intenções gerais e as características da personalidade determinarão a qualidade da percepção e a compreensão. O material mencionado está disponível em cada um dos níveis de consciência determinada, mas deve ser procurado ou por desejo consciente ou forte desejo inconsciente. Se não for, então os presentes disponíveis e os potenciais simplesmente permanecerão não usados e não reivindicados. Os estados de consciência também se fundem um no outro, e é óbvio que estou usando os termos de profundidade para facilitar a discussão. Começando com o ego ou com a consciência desperta, como o eu focado em direção da realidade exterior, estes estados são amplos, como planícies a serem exploradas. Cada um, portanto, abre-se em grandes áreas adjacentes, e há muitos caminhos a serem tomados de acordo com seu interesse e desejo. Como seu estado desperto ordinário percebe um universo inteiro de dados físicos, assim cada um desses estados de consciência percebe as realidades de maneira complicada, variadas e vívidas. É, por isto, que é tão difícil de explicar as experiências possíveis dentro de qualquer uma destas determinadas. O A5 abre uma dimensão na qual a consciência vital de qualquer personalidade pode ser contatada, pelo menos teoricamente. Isso envolve não só se comunicar com personalidades passadas em seus termos, mas futuras. Este é um nível de consciência muito raro de ser alcançado. Não é, por exemplo, a camada usada pela maioria dos médiuns. É um lugar neutro, no qual personalidades de qualquer tempo ou lugar, ou sistemas prováveis, podem se comunicar uma com as outras, em termos claros e entendidos por todos.
Considerando que passado, presente e futuro não existem, este é um nível de comunicação clara e cristalina de consciências. Esses envolvidos têm um conhecimento excelente dos próprios históricos e histórias, é claro, mas, neste estado, também possuem uma perspectiva muito maior, na qual a experiência privada e os históricos são vistos como uma porção inteira e amplamente perceptível. A este nível, mensagens literalmente lampejam através dos séculos de um grande homem ou mulher para outro. O futuro fala com o passado. Os grandes artistas sempre puderam se comunicar a este nível, e enquanto viviam literalmente operaram a este nível da consciência por bastante tempo. Apenas as porções mais exteriores de suas personalidades se curvavam às ordens do período histórico. Para esses que alcançam este estado e o utilizam, a comunicação é a mais clara. Precisa ser entendido que esta comunicação funciona de ambas as maneiras. Leonardo da Vinci sabia de Picasso, por exemplo. Há grandes homens e mulheres que seguem desconhecidos. Seus conterrâneos os ignoram. As realizações deles podem ser mal entendidas ou fisicamente perdidas, mas a este nível de consciência eles compartilham nestas comunicações. E a outro nível de existência, suas realizações são reconhecidas. Não pretendo insinuar, porém, que apenas os grandes partilham desta comunicação de consciência. Uma grande simplicidade é necessária, e fora dela, muitos dos mais humildes, em termos humanos, também partilham nestas comunicações. Há uma conversação interminável acontecendo em toda parte do universo e muito significativa. Aqueles de ambos, seu passado e seu futuro, têm uma mão em seu mundo presente. E a este nível, os problemas que têm sido encontrados e irão acontecer estão sendo discutidos. Este é o coração da comunicação. Ela é encontrada mais usualmente num nível profundo, protegido de sono ou em um estado de transe espontâneo. Grande energia é gerada. A informação recebida em qualquer desses estados de consciência tem que ser interpretada pela consciência desperta normal, se qualquer lembrança física for mantida. Em muitos casos, a memória permanece inconsciente até onde o eu está interessado, mas as próprias experiências podem mudar completamente a estrutura de uma vida individual. Cursos desastrosos podem ser evitados através de tais comunicações internas e iluminações, esteja ou não o ego ciente delas. As experiências nestes vários níveis podem ser interpretadas simbolicamente. Elas podem aparecer na forma de fantasia, ficção ou obra de arte, sem que o eu consciente perceba sua origem. Agora, qualquer destes vários estágios de consciência, outros fenômenos podem também ser percebidos. Formas pensamentos, por exemplo, manifestações energéticas, projeções do subconsciente pessoal e projeções do coletivo inconsciente. Qualquer ou todos estes podem perceber forma simbólica e podem parecer benéficos ou ameaçadores, de acordo com a atitude da personalidade envolvida. Eles devem ser considerados como fenômenos bastante naturais, frequentemente neutros em intenção. Frequentemente, eles são formas incipientes que receberam atividade da personalidade que os encontra. A natureza de suas atividades, portanto, serão projetadas externamente a partir da personalidade sobre a materialização relativamente passível. A pessoa que as encontrar tem apenas que virar sua atenção para longe a fim de desativar o fenômeno. Isso não significa que o fenômeno não é real. Sua natureza simplesmente é de um tipo diferente e grau. Ele tem uma energia própria, mas precisa de energia adicional de um observador, para que qualquer inter-relação aconteça. Se tal materialização parece ameaçadora, então simplesmente deseja pacífica e tire sua atenção dela. Ela tira sua energia principal, ativa de seu foco e de acordo com a intensidade e natureza de seu foco. Você não deve considerar as suposições enraizadas de sua existência física com você quando você viaja através desses níveis de consciência. Dispa-se de muitas delas, tanto quanto possível, pois elas podem fazê-lo interpretar mal suas experiências. Há outras camadas de consciência sobre esta, mas aqui há uma tendência maior para que se fundam uma com a outra. No próximo nível, por exemplo, a comunicação é possível com vários tipos de consciência que nunca foram manifestadas fisicamente em seus termos. Personalidades que não têm uma realidade física, nem em seu presente ou futuro, e que ainda estão conectadas com seu sistema de realidade como guardiões e guardiãs.
Quase todas as experiências deste nível serão representadas simbolicamente, pois, ao contrário, elas não teriam significado para você. Todas as experiências terão a ver, de uma maneira ou outra, com a vida não física, com a consciência não corporal e formas e a independência da consciência da matéria. Estas experiências sempre serão encorajadoras. Experiências fora do corpo frequentemente estarão envolvidas aqui, nas quais os projecionistas se encontram em um ambiente sobrenatural ou um de grande beleza e grandeza. Os materiais, entre aspas, do ambiente terão sua origem na mente do projetista, sendo símbolo da própria ideia, por exemplo, da vida depois da morte, do conceito que mantém de vida após a morte. Um orador ou oradores aparecerão em qualquer disfarce que seja mais aceitável ao projetista, seja o disfarce de um deus, um anjo ou um discípulo. Este é o tipo de experiência mais característico deste nível. De acordo com as habilidades e compreensão do projetista, porém, podem ser dadas mensagens mais complexas, e pode ser bastante óbvio que os oradores realmente são apenas símbolos de identidades maiores. Alguns poderão entender as comunicações mais claramente. A verdadeira natureza dos oradores não físicos pode então se tornar conhecida. Projeções mais profundas naquele ambiente podem então ser possíveis. Neste estado também podem ser vistas grandes visões de passados, históricos e futuros. Todos estes níveis de consciência são preenchidos com a tapeçaria de várias comunicações que podem ser levadas a cabo de acordo com o propósito da personalidade envolvida. Estruturas moleculares enviam as próprias mensagens, e a menos que você esteja sintonizado para percebê-las, elas podem ser interpretadas como estáticas ou como um barulho sem sentido. Qualquer um destes níveis de consciência pode ser coberto por um brilho e nenhuma notificação ser percebida, ou ao menos, teoricamente, você poderia gastar uma vida inteira explorando qualquer nível determinado. Você pode ter várias experiências bastante válidas, por exemplo, no nível 4, sem qualquer consciência dos 3 primeiros. Os estágios estão aqui para aqueles que sabem o que eles são e como usá-los. Muitos acham o próprio modo bastante espontaneamente. Agora, os outros níveis adjacentes na linha horizontal lhe envolvem em várias realidades alternadas, como um com uma distância maior do seu próprio. Muitos destes envolvem sistemas nos quais a vida e a morte, como você conhece, não ocorre, onde o tempo é sentido como um peso. Sistemas nos quais as suposições enraizadas são tão diferentes de suas próprias que você apenas aceitaria quaisquer experiências como fantasia. Por esta razão, você é muito menos hábil a viajar nessas direções. Em algumas, há impeditivos embutidos. Mesmo as projeções a partir de seu universo para um universo de antimatéria é mais difícil, por exemplo. A maquiagem eletromagnética, até mesmo de seus pensamentos, seria adversamente afetada, e ainda, teoricamente, isto é possível a partir de um destes níveis adjacentes de consciência. Frequentemente, você visita tais áreas de consciência no estado de sonho, onde você entra nelas espontaneamente, lembrando-se de manhã de um sonho fantástico. A consciência tem que usar tudo de suas partes e atividades, assim como o corpo precisa. Quando você está dormindo, portanto, sua consciência se volta para muitas destas direções, percebendo frequentemente, quer queira, quer não, pedaços e pedaços de realidade que estão disponíveis para ela em seus diferentes estágios. Isto também acontece sobre seu foco físico normal, até certo ponto, mesmo quando você realiza suas atividades despertas. Os presentes alternados, dos quais falei, não são simples métodos alternados para perceber um presente objetivo. Há muitos presentes alternados, com você focado apenas em um deles. Quando você deixa sua atenção oscilar, porém, você pode entrar frequentemente em um estado no qual percebe lampejos de outro presente alternado. Todo eu, a alma, sabe de sua realidade em todos os tais sistemas, e você, como uma parte dele, está trabalhando para o mesmo estado de autoconsciência e desenvolvimento. Quando você é proficiente, você não será varrido indecisamente para outros estágios de consciência quando você dorme, mas será capaz de compreender e direcionar estas atividades. A consciência é um atributo da alma, uma ferramenta que pode ser virada para muitas direções. Você não é sua consciência. Ela é algo que pertence a você e à alma. Você está aprendendo a usá-la.
À extensão que você entende e utiliza os vários aspectos da consciência, você aprenderá a entender sua própria realidade e o eu consciente verdadeiramente se tornará consciente. Você será capaz de perceber a realidade física porque você quer isto, sabendo que ela é uma das muitas realidades. Você não será forçado a perceber isto sozinho na ignorância. Os vários níveis da consciência discutidos aqui podem parecer estar muito divorciados dos despertos ordinários. As divisões são bastante arbitrárias. Esses vários estágios, todos representam atributos diferentes e direções inerentes dentro de sua própria alma. Pistas e sugestões deles, sombras e reflexões aparecem mesmo na consciência que você conhece. Mesmo a consciência desperta normal, então não é inocente de todos os outros rastros de existência ou destituída de outros tipos de consciência. É apenas porque você normalmente usa sua consciência desperta de maneiras limitadas que você não encontra estas pistas com qualquer regularidade. Eles sempre estão presentes. Segui-los pode lhe dar alguma ideia destas outras direções e destes outros níveis dos quais falamos. Frequentemente, por exemplo, símbolos aparentemente sem conexão ou imagens podem surgir em sua mente. Normalmente você os ignora. Se ao invés você os reconhecer e virar sua atenção para eles, você pode segui-los a várias outras camadas, ao menos, por exemplo, pela 1 e a 2 com facilidade. Os símbolos ou imagens podem mudar quando você muda. Assim, você percebe pouca semelhança entre, digamos, a imagem inicial e a próxima. A conexão pode ser altamente intuitiva, porém associativa e criativa. Frequentemente, uns poucos momentos de reflexão lhe permitirão posteriormente ver por que uma imagem se fundiu na outra. Uma única imagem pode se abrir de repente em uma paisagem mental inteira, mas você não conhecerá nada disso se não reconhece as primeiras pistas que apenas estão sobre a consciência presente e quase transparentes, se você apenas estiver disposto a olhar. O foco alternado é somente estado no qual você volta sua consciência para outra direção, que não a habitual, a fim de perceber realidades bastante legítimas que existem simultaneamente com a sua mesma. Você tem que alterar sua percepção para perceber qualquer realidade que não é praticamente engrenada em direção à forma material. Isto é algo como olhar para o canto de seu olho ou mente em lugar de para frente. Usando o foco alternado como a prática, é possível perceber as formações físicas diferentes que preenchem qualquer área determinada do espaço, ou que preencherá em seus termos. Em alguns estados de sonho, você pode visitar um local particular e então pode perceber o local como era, digamos, 3 séculos atrás e daqui a 5 anos, e nunca entender o que o sonho significava. Parece a você que espaço pode ser preenchido apenas por um item determinado por vez, que um precisa ser removido para dar lugar ao outro. Ao contrário, você só percebe deste jeito. No foco alternado, você pode dispensar as suposições enraizadas que normalmente guarda, direciona e limita sua percepção. Você é capaz de ficar de lado no momento como você o conhece e retornar a ele e encontrá-lo ali. A consciência só finge se curvar à ideia de tempo. Há outros níveis. Gosto de jogar com tais conceitos e perceber grande unidade dos eventos que ocorrem fora do contexto de tempo, misturando, por exemplo, os eventos de vários séculos, encontrando harmonia e pontos de contato através do exame de ambientes privados e históricos, arrancando-os da estrutura de tempo. Novamente, você faz isso até mesmo em seu sono. Se você não fizer isto no estado desperto, é porque você conteve sua consciência numa rédea muito apertada. Como mencionado um pouco anteriormente neste livro, enquanto sua consciência normal desperta parece contínua para você e você normalmente não está ciente de nenhuma mancha branca, não obstante ela tem grandes flutuações. Há uma grande extensão. Ela tem lembrança apenas de si mesma e de suas próprias percepções. Na consciência normal, então, ela se parece como se não houvesse outro tipo real de consciência, nenhuma outra área ou níveis. Quando ela encontrar manchas brancas e retornos, ela borra a consciência de que o momento de não funcionalidade ocorrida. Ela esquece o lapso. Não pode estar atenta aos tipos alternados de consciência enquanto é si mesma, a menos que sejam assumidos métodos que a permitiam recuperar-se desta amnésia. Ela brinca de amarelinha dentro e fora da realidade.
Às vezes, ela se vai e você não está ciente dela. Em tais ocasiões, sua atenção está focada em outro lugar, no que você poderia chamar de mini-sonhos ou alucinações, ou processos associativos e intuitivos de pensamentos que acontecem bastante além do foco normal. Nesses lapsos, você está percebendo outros tipos de realidade, com outros estados de consciência desperta, diferentes dos normais. Quando você volta, você perde a linha de pensamento. A consciência desperta normal finge que nunca houve nenhuma quebra. Isto acontece com um pouco de regularidade e há graus variados de 15 a 50 vezes por hora, de acordo com suas atividades. Por várias vezes, muitas pessoas se pegam com a experiência sendo tão vívida que salta da abertura, por assim dizer, com a percepção tão intensa que mesmo a consciência normal desperta se torna ciente disso. Esses intervalos são bastante necessários para a consciência física. Eles são tecidos através da estrutura de sua consciência tão habitualmente e tão intimamente que eles colorem sua psique e o sentimento da atmosfera. A inconsciência normal desperta tece dentro e fora desta teia encorajadora infinita. Sua experiência interna é tão complexa que verbalmente é quase impossível descrever. A consciência normal desperta, enquanto tem memória de si mesma, obviamente não retém toda a memória todo o tempo. É dito que a memória dos eventos passados goteja de volta à subconsciência. Ela ainda está intensamente viva e, por isso, quero dizer, vivendo e ativa, embora você não se foque nisso. Porções internas de sua personalidade também têm memória de todos os seus sonhos. Estes existem simultaneamente e suspensos, por assim dizer, como luzes sobre uma cidade escura, iluminando várias porções da psique. Estes sistemas de memória são todos interconectados. Agora, da mesma maneira, você tem sua memória de vidas passadas, todas bastante completas e todas operando no sistema de memória inteiro. Em períodos de manchas em branco conscientes ou certas flutuações, este sistema de memória são frequentemente percebidos. Como uma regra, a mente consciente com seu próprio sistema de memória não os aceitará. Quando uma personalidade percebe que aquelas tais outras realidades existem e que aquelas outras experiências com a consciência são possíveis, então ela ativa certos potenciais dentro dela. Esses alteram as conexões eletromagnéticas de ambos dentro da mente, o cérebro e até mesmo os mecanismos perceptivos. Eles reúnem reservatórios de energia e montam caminhos de atividade, permitindo à mente consciente aumentar seu grau de sensibilidade a tais dados. A mente consciente é liberta de si mesma. A uma grande medida, ela sofre uma metamorfose, assumindo funções maiores. Ela é capaz de perceber, pouco a pouco, alguns dos conteúdos antes de fechar-se a eles. Ela já não precisa mais perceber as manchas brancas momentâneas temerosamente como evidência de inexistência. As flutuações mencionadas anteriormente frequentemente são bastante instantâneas, ainda altamente significantes. A mente consciente conhece bem seu próprio estado de flutuação. Quando é levada uma vez a enfrentar isto, ela não acha o caos ou, pior, a inexistência, mas a fonte de suas próprias habilidades e força. A personalidade começa a usar seu próprio potencial, então. Períodos de devaneio e momentos criativos de consciência, ambos representam passagens de entrada nestas outras áreas. No estado criativo habitual da consciência, a consciência desperta regular é apoiada de repente por energia destas outras áreas. A consciência desperta sozinha não lhe dá o estado criativo. Realmente, a consciência normal desperta pode ser tão temerosa dos estados criativos como é dos estados em branco, pois ela pode sentir que o eu está sendo empurrado de lado. Pode sentir o deslocamento da energia que pode não estar compreendendo. Ela está precisamente nos pontos baixos da flutuação que tais experiências originam, pois a consciência normal está momentaneamente em um estado fraco, em um período de descanso. Todo o organismo físico sofre tais flutuações novamente, que normalmente são bastante despercebidos. Esses períodos também flutuam, seguindo ritmos relacionados com a personalidade característica. Em algumas ondas de movimento são comparativamente longas e lentas. Os vales internos são inclinados, com outros e o contrário é verdade. Com alguns, os lapsos são mais notáveis, fora da norma. Se a situação não for compreendida, então a personalidade pode achar difícil relacionar os eventos físicos. Se ela puder perceber as outras áreas da consciência, pode-se pegar em mais dificuldade ainda, não percebendo que ambos os sistemas de realidade são válidos.
As flutuações também seguem mudanças sazonais. Os eventos de qualquer determinada camada de consciência são refletidos em todas as outras áreas, cada um sendo atualizado de acordo com as características da camada determinada. Como um sonho, é como uma pedra lançada na piscina da consciência de sonho. Igualmente, qualquer ato também aparece nesta piscina em seu próprio disfarce. O foco alternado lhe permite perceber as muitas manifestações de qualquer ato determinado, a verdadeira realidade multidimensional de um determinado pensamento. Isto enriquece a consciência normal. Você é ativo nestas outras camadas, esteja ou não ciente disso. Você não só aprende na vida física e no estado de sonho, como também nestas existências interiores das quais não tem nenhuma memória. As habilidades criativas de uma natureza específica ou habilidades curativas são frequentemente treinadas desta maneira. Apenas então emergem para a realidade física. Seus pensamentos futuros e atos são tão reais nestas dimensões como se você já tivessem ocorrido, e muito como uma parte de seu desenvolvimento. Você é formado não apenas por seu passado, mas por seu futuro e pelas experiências alternadas. Estas grandes interações são apenas uma parte da estrutura de sua alma. Então, você pode mudar a realidade presente como você a entende, a partir de qualquer destas outras camadas de consciência. Qualquer uma destas várias camadas de consciência pode ser usada como a consciência ativa normal, a realidade que é vista naquele ponto de vista específico. A realidade física é olhada brevemente, então, por outros tipos de personalidades em outros sistemas, do próprio ponto de vista único delas. Investigando isto deste ângulo, por assim dizer, você não reconheceria isto com seu próprio sistema caseiro. De alguns destes pontos de vista, sua matéria física tem pequena ou nenhuma permanência, enquanto para outros seus próprios pensamentos têm um aspecto e forma, percebido pelos observadores, mas não por vocês mesmos. Viajando pelos estados de consciência, estas outras personalidades tentariam atingir algum foco e perceber seu ambiente, tentando dar sentido aos dados amplamente estranhos a elas. Considerando que muitas delas não são cientes de sua ideia de tempo, elas achariam difícil entender que você percebe os eventos com intervalos entre eles e não perceberiam a organização interna que você empurra sobre seu ambiente normal. O seu é obviamente também um sistema provável para outros campos também tocados pelo campo das probabilidades. Como estes sistemas são adjacentes ao seu, também o seu é adjacente. O foco alternado permite às personalidades de outras realidades perceberem o seu próprio. Portanto, como ele pode, teoricamente, ao menos, permitir-lhe um lampejo na existência delas. Fim do capítulo.